Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante na programação, que é programação orientada a objetos. Então, continue assistindo depois da vinheta. Se você está caindo de paraquedas aqui no vídeo, gostaria de te convidar para acessar a página do blog cursoprogramação.rafaelbiriba.com. Você vai cair aqui na página principal do blog, onde eu explico o curso, tem todo o conteúdo da aula, o link para a playlist do YouTube, os links do YouTube, o material da aula com os exercícios, com a correção, tem tudo lá explicadinho. Então, entra aí, cursoprogramação.rafaelbiriba.com, dá uma olhadinha e gostaria de aproveitar esse momento para convidar você aqui, se inscreve aqui no canal, já deixa sua curtida aqui no vídeo e vai lá no comentário e diz o que você está achando aí do curso, até para me motivar de fazer mais vídeos depois. Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre programação orientada a objetos. Talvez seja a aula mais importante que nós vimos até aqui. É uma aula que tem conceito e não é só a prática ali, não é só código, tem um pouco de conceito. Inclusive, eu não acho que eu não vou nem chegar perto de abordar direito esse assunto. Então já anota aí, porque acabando essa aula você precisa correr na internet e ler mais sobre isso. Esse assunto é muito grande e importante. Beleza? Vamos combinar assim? Mas, como o curso aqui é curso básico, eu vou estar introduzindo um assunto para você. E qualquer dúvida, os comentários do YouTube estão aí, pode perguntar lá que eu vou tentar ajudar. Beleza? Então vamos lá. O conteúdo da aula de hoje, eu vou fazer uma introdução sobre programação orientada a objeto. Nós vamos falar de classes e instâncias, método de classe, método de instância e os nossos famosos exercícios no final. Vamos lá, vamos começar. Esse iniciozinho eu escrevi bastante aqui no blog, então eu vou estar basicamente lendo, mas algumas coisas eu vou estar explicando e mostrando também em código. Então vamos lá. A orientação a objetos é um paradigma da programação, onde onde você considera uma instância de objeto é uma instância única, de acordo com as suas características. E o Ruby, ele é assim. As coisas no Ruby são únicas. Então, já aqui eu já posso trazer um exemplo para você. Na hora que eu escrevo Rafael desse jeito, se eu vier aqui e escrever de novo, no Ruby, essa string Rafael é diferente dessa. O conteúdo é o mesmo, parece o mesmo, mas são dois objetos diferentes. Nós vamos ver ali mais na frente como a gente consegue ver se são diferentes mesmo. Mas já estou te dizendo que são objetos diferentes. E no Ruby, tudo é objeto, inclusive os números. Tudo que você digitar aqui são objetos em si. Isso é uma característica da linguagem Ruby. Não quero entrar muito nos detalhes, mas por enquanto só aceita que dói menos. Ruby é assim, tudo é objeto. Então, se até agora a gente estava chamando isso aqui de string, ela é uma string, mas é um objeto do tipo string que tem o texto Rafael. É assim que a gente interpreta. E eu trouxe um exemplo prático aqui na nossa aula. Então, quando você vai comprar uma pizza, a pizza ela pode ser de muitos sabores diferentes. Então a pizza em si ela é a classe, né? Ela é a classe pizza. Você sabe o formato da pizza, mas você não sabe o sabor. E outra, quando você coloca uma pizza no forno, mesmo que se eu tiver duas pizzas de mussarela, elas são a mesma pizza. Elas são do mesmo sabor, são do mesmo tipo, mas elas são duas pizzas diferentes, são duas instâncias de pizzas diferentes. E você diz, e qual é a importância na programação de ter duas instâncias? Uma pizza ela pode ter azeitona, a outra não. Elas podem ter tipo de queijo diferente, mas elas ainda são pizzas. Então, isso é o conceito de orientação a objeto. A pizza é um objeto, quando eu vou lá e pego outra pizza, ela apesar de ser a mesma pizza, ela é um objeto diferente, uma instância diferente. Então, o exemplo aí continua. Se você pega duas caixas de pizza no mercado, mesmo que elas sejam do mesmo sabor, elas não vão ser a mesma pizza. Não tem como ser a mesma pizza. Tem duas pizzas ali dentro. Elas podem ter as mesmas características, tem inclusive a mesma caixa, mas elas são duas pizzas diferentes. Em casa, você, por exemplo, pode remover o queijo de uma pizza e isso não vai afetar sua outra pizza. Isso prova de que elas são duas pizzas diferentes. Então, na orientação ao objeto, o mesmo conceito é aplicado. Você pode ter a classe pizza, como eu te disse,
E aí você pode ter a classe pizza e a classe pizza ela ter duas instâncias, a pizza 1 e a pizza 2. E a pizza 1 ser de mussarela e a pizza 2 ser de pepperoni. E eventualmente você pode tirar o queijo de uma das pizzas e você não vai influenciar a outra. Então você tem esse conceito de classe, onde é ali, estamos falando de pizza, né? Ela é uma pizza, ela é do tipo pizza, mas ela tem as instâncias. Quando você cria uma pizza, você vai ter mais exemplos, mas você vai fazer uma pizza.new, vai criar uma pizza e a partir dali tudo que você mexer nos atributos daquela instância vai ser somente daquela instância. Se você está um pouco perdido, nós vamos ter exemplos daqui a pouco. Por enquanto é só teoria. Vamos digitar aqui Rafael novamente. E uma coisa que ainda não comentei aqui, ou já comentei nas aulas anteriores, eu não lembro. Já comentei sim nas aulas anteriores, quando a gente tinha string e a gente chamava o método split em cima da string, por exemplo, fazendo desse jeito, para a gente retornar um array com as letras. Eu já tinha mostrado isso em algumas aulas anteriores. Isso significa que a gente está chamando um método chamado split em cima da instância Rafael. Um outro exemplo aqui que eu trouxe aqui na aula é quando eu tenho uma instância Rafael e chamo o .size, ele me dá 6, porque eu tenho 6 letras em Rafael. Porém, se eu agora criar aqui uma outra instância de string, né, chamado oi, quando eu chamar o size, ele vai ter 2. Por quê? Porque eles são dois objetos diferentes, são duas instâncias diferentes, eles são do tipo string, que nem a pizza. Só que eles são ali de sabores diferentes e também tem atributos diferentes. O size de um é 6 e o size do outro é 2. Então, eu explico aqui. Dessa forma, Rafael e oi são da classe string, porém são duas instâncias diferentes. Possui valores diferentes e por isso o método size retorna valores diferentes também. Então, eu dou aqui uma sequência de exemplos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui nome é igual, vou atribuir aqui, nome é igual a Rafael. Certo? Então eu posso fazer nome.size, isso vai me retornar 6. Eu posso fazer o split, como eu já fiz ali em cima. Posso chamar o nome.class, e ela é do tipo, ela tem a classe string. E agora o mais interessante disso tudo, eu posso chamar nome.objectID. Isso ele vai dizer para mim, esse é um identificador interno do Ruby. Essa instância tem o identificador 180. Agora, olha que interessante. Se eu agora disser que nome vale Rodrigo. Se eu fizer nome.objectID, ele agora está valendo 200. Eu sei que aqui no exemplo aqui eu botei 200, 220, mas esse número muda toda hora. Então, isso é interno do Ruby. Enfim, Rodrigo, nesse caso, eu atribuí a nome e ele teve aí um object-id diferente. E agora, olha que interessante, se eu vier aqui e disser que nome é igual a Rafael, se eu fizer nome.object-id, ele não vai retornar 180, ele vai retornar outro número, 220. Por que disso? Porque esse Rafael que eu criei aqui embaixo não é a mesma instância que esse Rafael. Ele pode ser o mesmo texto, o mesmo size, ele tem 6 letras, mas não é a mesma instância. Rafael não é a mesma instância que Rafael. Agora, olha que interessante. Se a gente continuar naquele exemplo, Rafael, e chamar .objectID sem criar variável mesmo, ele vai dar 180. E você pode ir rodando isso aqui, os números nunca vão ser os mesmos. Só para você ter uma noção, na interpretação do Ruby, nós criamos diferentes instâncias de string com o mesmo valor, mas eles são todos objetos diferentes. Beleza? Entenda isso. A diferença entre classe e instância. E vamos lá, eu sei que ainda está um pouco confuso, vamos tentar aí trazer um exemplo um pouco mais prático. Vamos trazer um exemplo de pizza. Deixa eu dar uns espaços aqui para limpar a tela. Quando você cria uma classe, você escreve class, espaço, e a classe começa com uma letra maiúscula, então pizza. E você, como estamos usando o Ruby, você fecha a classe escrevendo end. Pronto, criei a nossa primeira classe da aula. E aí aqui, depois que você cria essa primeira classe,
você pode vir aqui embaixo e inicializar ela. Então você pode colocar pizza.new. Pronto, ele criou uma pizza nova para a gente. Se eu fizer pizza.new de novo, você vai notar aqui que esse númerozão ele mudou. Esse númerozão ele é o número, é como se fosse a entrada da memória, onde essa instância está salva, é uma instância. Então toda vez que a gente chamar aqui pizza, você vai ver que esse número vai mudar porque a gente está criando objetos pizza diferentes um do outro. E você pode ver também que se a gente chamar pizza new object id, você vai ver aquele númerozinho que a gente estava vendo anteriormente. Aí seguindo ali, a gente pode fazer pizza 1 igual a pizza new. E a gente pode fazer pizza 1 ponto object id, ok? Agora a gente vai criar uma pizza 2 aqui, ó, pizza 2. E agora vamos ver qual é o object id do pizza 2. E aí, é só para mostrar que as instâncias são diferentes. A gente criou uma classe pizza, ela não faz nada, ela está vazia, mas a gente consegue fazer um pizza.new e toda vez que você chamar um pizza.new é uma nova instância. E agora aqui vamos para os métodos, né? Se você acompanhou da última aula, a gente consegue criar métodos no Ruby. E os métodos, eles quando são criados dentro da classe, eles fazem parte daquela classe. Então vamos começar falando sobre métodos de classe. Tem método de classe e método de instância, a gente vai ver a diferença entre elas agora. Vamos limpar aqui a tela. Vamos lá, eu vou criar aqui a pizza novamente. E eu vou criar um método, lembra da última aula, def de definition para definir o método. E aí, o que difere o método de ser de classe ou de instância é o self. Toda vez que você botar self ponto, ele é de classe. Então, eu vou colocar aqui, tem glúten, interrogação, ok? Então, se eu estou dando self ponto, é porque ele é de classe. Vou dar um enter e vou botar aqui true, porque a pizza tem glúten. E eu vou fechar aqui end, vou fechar end. Pronto, criamos a nossa primeira classe pizza com o primeiro método se tem glúten. Agora, a gente pode fazer pizza ponto, aí eu não preciso fazer new. Por que eu não preciso fazer new? Porque tem glúten é um método de classe. E quando você chama ponto .new, você está criando uma instância. Então, se eu fizer, por exemplo, acho que eu vou até mostrar aqui embaixo. Não vou não. Então eu vou mostrar. Se eu fizer pizza.new, vamos criar aqui, ó, pizza igual pizza.new. Certo? Eu tenho aqui uma instância pizza. Se eu fizer pizza.tem glúten. Opa, escrevi errado. Tem glúten. Eita. Deixa eu dar espaço. Tem glúten. Tá escrito certo agora. Quando você apertar Enter, ele vai continuar dizendo que o método não existe. Porque o método realmente não existe. Não existe o método tem glúten na instância dessa classe. Porém, ele existe na classe. Então, se a gente fizer pizza.tem glúten, desse jeito, ele vai retornar true. Porque é um método de classe. Lembra que se tiver self, é um método da classe, não da instância. Então, vamos aqui para mais exemplos. Eu vou copiar para facilitar. Vou limpar novamente. Vou colar aqui. Então, eu estou criando uma classe pizza. Estou criando um método self.nome. E aí, pizza de sabor. E sabor aqui, ó, entenda que sabor aqui, ele está chamando o método de baixo. Ó, já ficou um pouco mais complexo. Embaixo eu tenho def self.sabor. Então, aqui embaixo eu estou criando também um método de classe e ele retorna o sabor aí, mussarela. Então, vou apertar Enter aqui, criei. Agora, se eu fizer aqui pizza.new.sabor, ele dá erro, porque sabor é um método de classe. Exatamente. Se eu fizer pizza.sabor, ele vai dar mussarela. E se eu fizer pizza.nome, pizza de mussarela. E esses são métodos da classe. Toda classe vai ser assim. Vai ter esses métodos disponíveis porque eles têm self. E o que seria... Ei, Rafael, o que seria método de instância? Bom, vamos rodar os mesmos exemplos agora, só que com métodos de instância. Como eu estou utilizando o IRB e a gente vai criar a classe pizza, eu vou fechar o IRB e vou abrir novamente para poder limpar.
porque senão a gente vai estar sobrescrevendo a classe pizza toda hora e os métodos vão se sobrescrever, vai dar uma confusão. Então, se você estiver acompanhando do jeito comigo aí na aula, fecha o seu IRB e abre de novo. Vamos lá, vou colar aqui o exemplo da aula. Então, eu estou criando uma classe pizza e dessa vez eu estou criando tem glúten sem o self. Então, vamos rodar. Então, vamos lá. Você lembra que a gente tinha feito pizza.temGluten antes? Agora é o contrário. Agora ele está dizendo, cara, método não definido tem glúten interrogação para a classe pizza. E realmente não tem, porque não tem self. Porém, se a gente fizer... Não, eu não quero atualizar. Porém, se a gente fizer pizza.new.temGluten, ele vai retornar, porque temGluten é um método da instância. E quando eu faço pizza.new, eu estou criando uma instância nova. Então eu posso até fazer aqui pizza1 igual a pizza.new. Pizza1 tem glúten. Claro que você tem que digitar certo. E olha que interessante, eu digitei errado, ele automaticamente identificou que existe um método parecido e já me sugeriu. Pizza tem glúten, funcionou. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de exemplo. Tem mais um exemplo aqui. A mesma coisa, parecido com o anterior, né? um método chamando o outro. Vou explicar. Então, mais uma vez, classe pizza. O método de instância tem glúten, retorna true. E aqui eu estou criando um outro método de instância. Lembra, porque não tem self, então é de instância. Gluten info. Então, se o método tem glúten, que é esse método aqui de cima, retornar true, ele vai responder tem glúten. Então, vamos colocar aqui. Vamos botar pizza, sei lá, 5 igual a pizza.new. Então, agora eu posso dizer pizza 5.gluten info. E ele vai falar que tem glúten. Agora, olha que interessante. Eu não coloquei nenhum exemplo, mas eu quero mencionar. Aqui em cima, estou voltando, hein? Método de classe. A gente criou pizza, a gente criou um método de classe nome, e esse método de classe nome está chamando sabor. Olha aqui, está chamando só sabor. Tá vendo? E aqui tem um método de classe sabor. Aqui, você poderia chamar self.sabor. Vai funcionar. É assim que você, inclusive, se referencia aos métodos de classe. Por que está funcionando aqui sem? Porque como o método nome já é de classe, ele automaticamente, quando você chama sabor, ele procura por um outro método de classe. Então, funciona desse jeito. Aqui embaixo, a gente também tem algo parecido. Aqui eu tenho gluten info. Ele está chamando o método tem glúten. Como o gluten info é um método de instância, ele automaticamente entende que tem glúten também é de instância. E por isso que ele está pegando esse tem glúten daqui de cima. Entendeu? Então vamos lá, vamos continuar. No próximo exemplo, mais uma vez, vou fechar o IRB para evitar misturar aqui o que eu estou explicando. E eu vou copiar aqui o exemplo que eu estou dando aqui na aula. Então agora nós temos classe pizza, ele implementa aí um método de instância tipo de queijo, que é mussarela, e ele implementa aqui um método de classe tempo de preparo. Então vamos lá, vamos tentar entender isso. O que acontece se eu colocar pizza.tempo de preparo? Ele retorna 5 minutos. E se eu colocar pizza.tipo de queijo? Ele diz que não tem um método. Por quê? Porque pizza.tempo de preparo é um método de classe, então funciona, e tipo de queijo é um método de instância. Então, eu tenho que dar, tá até aqui, pizza.tempo de preparo igual a 5, pizza.tipo de queijo, undefined method, porque o método não existe. Se a gente criar uma variável e chamar o pizza.new, ele cria uma instância. Então, quando você criar uma instância, pizza.tipo de queijo vai retornar mussarela, e pizza.tempo de preparo é um defined method, porque pizza aqui não é classe, isso aqui é instância, ok? Aqui tem até um exemplozinho, vamos até executar isso aqui, que isso aqui é interessante, olha só. Eu vou criar pizza igual a pizza.new, e aí eu já estou pulando aqui direto aqui para baixo, para mostrar. Não, tudo bem, vamos fazer por etapas. Então, pizza.tipo de queijo,
tipo de queijo, não, tipo de queijo sem interrogação, tipo de queijo mussarela, beleza? Tempo de preparo a gente já sabe que não vai funcionar, mas vamos colocar preparo, não funciona. Porém, olha que interessante, se eu chamar pizza.class, ele vai dizer que pizza.class é do tipo pizza. Você lembra que para chamar um método de classe eu chamo pizza.tempo de preparo? 5. Então, se pizza é uma instância da pizza e pizza.class é a classe pizza, eu posso chamar pizza.class.tempo de preparo. Olha que legal. Funciona. Por quê? Pizza é minha instância, pizza.class retorna o nome da classe que é pizza, então eu tenho a classe ponto tempo de preparo e aí eu tenho os 5 minutos. Beleza? Tudo bem. Até aqui o conceito está indo bem. Vamos agora para a parte prática. Então mais uma vez vou sair do IRB para limpar o contexto. Vou entrar novamente. Vamos sair desse cenário de pizza porque está me dando fome e vamos para o cenário automotivo. Aqui eu estou criando uma classe carro. A classe carro está implementando um método de classe, então self ponto, quilômetro por litro. Esse método recebe quilômetros e recebe litros. E aí ele imprime quilômetros dividido por litro, é o quilômetro por litro. Então vamos ver como isso funciona. Como é um método de classe, eu posso chamar aqui direto quilômetro por litro. Vamos dar um enter aqui. Ele vai dizer que está faltando 2 argumentos. E o primeiro argumento, vamos dizer que eu vou rodar 100 km. E o segundo argumento, eu vou dizer que ele rodou 100 km com, sei lá, 5 litros. E vou executar isso. E aí ele está calculando aqui, então 100 km dividido por 5 litros, ele está dizendo que o meu carro está fazendo 20 km por litro. Esse é um exemplo prático de como funcionaria com o método de classe. Vamos então, mais um exemplozinho. Vamos mais uma vez sair, vou limpar e vou entrar no IRB novamente. Então vamos executar aqui, ó. Eu vou executar e vou explicar, ok? Então vamos lá. Criando uma classe carro. A classe carro está implementando um método de classe chamado consumo e com valor 12. Aqui embaixo tem outro método de classe chamado cálculo abastecimento. E ele recebe quilômetros. E ele retorna a seguinte informação. Você precisa abastecer. Então ele vai pegar o quilômetro que você vai passar e vai dividir pelo consumo. Então, a ideia dessa classe aqui é você dizer quantos quilômetros você vai rodar, considerando que o carro tem um consumo de 12, ele vai calcular e vai pegar a quilometragem que você passou, vai dividir pelo consumo e ele vai te dizer quantos litros você tem que abastecer. Então vamos testar. Se eu fizer carro.consumo, eu consigo ver que ele faz o consumo de 12. E se eu fizer carro.cálculo de abastecimento, então vamos dizer, eu quero percorrer 1000 quilômetros. Quantos de litros eu tenho que abastecer? Você precisa abastecer 83 litros. Então, é mais um exemplo de como a classe é interessante e dinâmica, porque você pode criar os métodos que você quiser, que recebe os parâmetros que você quiser e você vai evoluindo em cima disso. No exemplo aqui da aula, eu tinha colocado 245, ele diz 20 litros e pelo jeito que a gente está fazendo ali, se a gente transformar isso em float, ele vai dar o quebradinho ali, 20 litros e 41 quebradinhos. Ok? Beleza. Agora, vamos sair aqui novamente do IRB. Vamos entrar novamente no IRB. E como seriam esses exemplos se eles fossem de instância? Não está aqui na aula, mas eu vou trazer para cá, para você poder ver. Se você quiser converter isso para instância, você fazer isso. Então, para executar isso aqui, você vai fazer carro.new, quilômetro por litro. E aí você vai fazer ali 10 km, 100 km, 5 litros. Links úteis. Não esqueçam, eu deixei aqui o link do Wikipedia para você ler um pouco mais sobre orientação a objeto. E eu acho que pela primeira vez na aula eu deixei já um link de um blog
Eu achei muito interessante, Dev Media, eu achei muito interessante aqui, eu vou até abrir aqui, caso um dia o blog saia do ar, eu consigo mostrar o conteúdo que estava lá, você pode ir pausando e lendo aí pelo YouTube. Eu achei muito interessante a explicação aqui, a orientação a objetos com Ruby. Ele explica aqui, ó, eu até copiei um pouco aqui da frase sobre o paradigma. Ele explica aqui método, nessa parte aqui do blog. Ele explica aí como chamar um método. Ele fala sobre parâmetros. Ele fala sobre retorno do método. Definição de classe. Dá uma lida, o blog é bem extenso, muito bacana. Estou aqui apresentando aqui no vídeo para que você possa talvez pausar e olhar pelo vídeo, caso a página não esteja mais disponível quando você estiver assistindo essa aula. Ele dá vários exemplos e aqui ele já começa a entrar numa parte mais avançada que a gente vai ver nas próximas aulas. Ele fala sobre Attribute Reader, Attribute Accessor, a gente vai ver tudo isso nas próximas aulas. Eu vou parar por aqui para não dar muito spoiler. Deixa eu só terminar de rolar só para você ter. Fala sobre herança. Isso tudo a gente vai cobrir nas próximas aulas. Não precisa ficar preocupado com o conteúdo que você ainda não viu. Mas se você já quiser, vamos falar sobre Super também. Acho que Super a gente vai falar na aula 16, é uma das últimas aulas. Vamos falar sobre Initialize. Não precisa se preocupar, ainda tem muito conteúdo legal aqui na nossa aula. Método de classe, ó, pula direto para essa parte aqui, você vai precisar. Tem uma biografia aqui, ó, Head First Ruby. Cara, esse livro é muito, muito bom. Se você estiver procurando o livro, na aula 18, que é a última aula do curso, eu vou fazer recomendação de alguns livros e esse livro tá lá. Esse livro é show de bola, super recomendo. Tá bom? Vamos então continuar aqui. Exercícios para que a gente possa encerrar essa aula A e na aula B a gente vai fazer a correção. Vamos lá, exercícios. Considerando o código abaixo, calculadora ponto ao quadrado, e aí tem um valor 3 aqui. Crie uma classe chamada calculadora e um método chamado ao quadrado, que calcule o valor quadrado de um número. Então, o valor quadrado é o elevado ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que dá 9. Então, é elevado. Então, calcule o valor quadrado de um número. Então, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, por aí vai. Então, fazer essa classe calculadora com um método de classe chamado ao quadrado. Exercício 2. Considerando o código abaixo. Então, carro 1, carro azul.new, carro 2, carro preto.new, carro 3, carro branco.new. E aqui ele faz carro 1, carro 2, carro 3, são as instâncias. .it, aí ele cria aqui uma variávelzinha carro, puts carro.cor. E o resultado tem que ser azul, preto e branco. Aqui em cima tem um comentário importante, é colocar a classe carro aqui em cima. Então, para que esse código funcione, você tem que criar uma classe chamada carro azul aqui em cima, carro preto e carro branco, todos aqui em cima, para que você possa dar o .new e para a classe poder funcionar. E aí você vai criar aí um método cor, e essa cor tem que responder aí a cor de cada carro, ok? Então, implemente 3 diferentes classes, carro azul, carro preto e carro branco. Essas 3 classes vão ter o mesmo método de instância chamado cor, retornando a respectiva cor, ok? Exercício 3. Se você está acompanhando, se você assiste a aula de métodos, você sabe que esse exercício aqui você já sabe, vai fazer rapidinho, porque já está pronto. Se você não sabe o que eu estou falando, deu mole. Assiste a aula 13, que a gente já viu esse exercício lá. Utilizando classes, implementar o exercício 2 da aula 13A. Então, você vai calcular o IMC de cada paciente. A gente tem aqui, ó, 200 quilos Mário, está até duplicado. 65 Roberta, 79 Pedro, 35 Ana. Escrever uma classe IMC que implemente o método calcular, que calcula o IMC de cada paciente. Aqui eu dou a fórmula, aqui eu dou a regra. Então, se você lembra da aula anterior, esse exercício eu acho que é da aula 7. Então, se você já calculou o IMC lá, você vai fazer a mesma coisa. Lembrando aqui que tem um comentário, você tem que colocar a classe IMC ali em cima para poder funcionar. E aí você vai fazer aí o método de classe no IMC, ok? Beleza. Vamos dar prosseguimento aqui. Exercício 4. Utilizando classes,
implementar o exercício 3 também da aula passada, que é buscar telefone de uma agenda. E aqui, ele dá aqui, ó, os dados são, esse aqui é a agenda telefônica, tá vendo? Considerando o código abaixo, então olha só, a primeira linha do código ele está chamando agenda.dados. Agenda.procurar número Rodrigo e agenda.procurar número Ana. Ele está falando, ó, colocar a classe agenda aqui em cima. Então você vai ter que criar a sua classe agenda ali, expondo aí o método de classe dados e o método de classe procurar números. Está até aqui, ó, agenda.dados deve retornar o array de dados disponível acima. Ou seja, esse aqui é o array. Agenda.dados tem que retornar exatamente isso. Agenda.procurar número deve retornar o número de uma pessoa na agenda. Então é isso. Esses são os exercícios da aula. Eu desejo você boa sorte na resolução desses exercícios. Eu espero que você consiga aí, resolver. Os exercícios eles estão todos utilizando métodos de classe. Isso foi proposital, porque essa é a primeira parte da aula de orientação ao objeto. Nas próximas aulas, a gente pode até conferir aqui rapidinho, aproveitando a propaganda. Primeiro, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a recomendação. Não esquece do meu comentário aqui no vídeo do YouTube, eu gosto muito dos comentários. Vamos lá rapidinho, cursoprogramação.rafaelberiba.com. Se você for lá na parte aula 14, programação orientada a objeto, isso é uma introdução. E aí, na aula 15, nós vamos falar de classes e objetos 1, classe objetos 2. Então ainda tem muita coisa pela frente aí antes da nossa aula acabar, até a gente ter revisão de conteúdos, onde vai ter uns exercícios super bacanas, inclusive vai ter exercícios ali de processo seletivo para estágio, o que é bem interessante. E na última aula eu vou dar algumas dicas aí finais, recomendação de livros, próximos passos. Vou também falar aí meu planejamento para os futuros cursos e aulas. Bom, sem mais spoiler, os exercícios foram dados. Vejo vocês na aula 14B com a correção dos exercícios. Espero que você esteja gostando da aula e até a próxima, galera!